Meu bom dia oficial, para darmos início à nossa 10ª aula da disciplina de Ética e Bioética. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos deveres e as nossas responsabilidades. Já abordamos alguns assuntos, como por exemplo, os conceitos éticos, e bioéticos, já abordamos a questão do aborto, já abordamos a questão da eutanásia, já abordamos a questão dos nossos direitos, Já abordamos a questão da doação de órgãos. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos deveres e as nossas responsabilidades. Todos eles estão disponíveis para vocês lá na apostila, separado por seções, De acordo com cada momento de divisão do CEP, os nossos direitos, os nossos deveres, as nossas responsabilidades e lá embaixo as nossas penalizações que vai ficar para a aula de amanhã. Então, eu gostaria que vocês dessem uma lida na apostila. O material eu disponibilizo para vocês no grupo sempre que acaba as aulas, Mas a síntese, o material na íntegra, está todo disponível dentro da apostila. Foi encaminhado na primeira aula para vocês, para que vocês possam se preparar para as provas e para a vida, Então, dentre as nossas responsabilidades e os nossos deveres, o artigo 5º ele fala o seguinte: nós devemos exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Princípios da ética, princípios da bioética e princípios da Constituição, lá previsto na Lei 8.080, Que é o que norteou o SUS, na Lei 8.080 e na Lei 8.142, que é o que organiza e estrutura, Uma lei cria, 8.080 criou, 8.142 estrutura os princípios e as diretrizes do SUS, que a gente conhece até hoje, e conhecemos bem, Quem é da área da enfermagem tem que conhecer e dominar essas duas leis, assim, como se fossem nossas amigas íntimas, porque é só o que cai em concurso e é o que paramenta e fundamenta a profissão da área da saúde, de qualquer profissional. Então, todo mundo que se forma em alguma área da saúde ou em alguma ramificação da saúde tem que dominar essas duas leis, tá bem? E ela fundamenta também o CEP, Que é o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então, todo profissional de enfermagem trabalha dentro desses princípios. Esses princípios estão, na maioria das vezes, inseridos na comissão de ética de todos os hospitais, tá bom? Que a gente vai trabalhar de todas as clínicas, de todos os ambulatórios, porque todos os profissionais envolvidos na assistência direta ao paciente têm que dominar os princípios da legalidade, da igualdade, da descentralização, da equidade, O artigo 6, ele fala o seguinte, que é nosso dever ou nossa responsabilidade fundamentar as nossas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. Lembra, daquele assunto lá que a gente abordou nas aulas anteriores, que falava sobre o conhecimento teológico, E a gente trouxe aqui para a questão do aborto? Ok, Sandra. E a gente trouxe aqui para a questão do aborto, Onde nós comentamos que a maioria das nossas decisões estão embasadas no conhecimento teológico. Então, a gente precisa respeitar a fé e a cultura das pessoas. Por exemplo, existem algumas denominações cristãs que não vão tolerar, algumas atribuições de enfermagem. E nós precisamos respeitar. E é por isso que quando a gente vai fazer a anamnese, perguntar qual é a religião, qual é o credo religioso da pessoa, é de fundamental importância, para que nós possamos nos nortear. Tem uma religião, eu não sei o nome, eu tomei conhecimento dela há uns 4 anos atrás, em que eles se vestem todos de branco, assim. E não é só de branco para sessões espirituais, não, é todos de branco. As mulheres usam véu, Só podem usar saia longa, blusa cobrindo todo o braço, não é cobrindo o ombro, é cobrindo toda a extensão do braço, só fica de fora as mãos, E a face. Parece uma freira, só que toda de branco.
E essa religião, ela também não aceita a hemotransfusão, tá? Ficaram internadas durante 8 meses lá na fundação, no Hospital das Clínicas, né? 2 irmãs com anemia falciforme. E um dos tratamentos para anemia falciforme é a hemotransfusão, né? E por várias vezes elas tiveram baixas clínicas, foram encaminhadas para UTI, mas devido ao credo religioso delas, nós não poderíamos fazer o que de fato seria o tratamento. Então, a enfermagem e a medicina apenas assistia elas dentro do que o credo religioso dela, aqui, ó, da posição ideológica dela, né? Podia. Então, é de nossa responsabilidade garantir isso para o paciente, tá bem? Existem alguns relatos de que o paciente sedado, a enfermagem e a medicina tomam medidas, né, para que salve a vida. Aí, lembra que eu falei para vocês que na Carta Magna está escrito o seguinte, que quando a intenção é salvar uma vida, não tem crime, mas aí a gente não cometeu um crime contra a Constituição, nós estamos cometendo um crime, né, a nível de código de ética, porque nós sabemos que aqui, ó, é a nossa responsabilidade agir com prudência, respeitando o direito das pessoas, né? Aí lembra do princípio da autonomia, então tudo isso aí entra em questão, né? Para que a gente possa trabalhar sempre com o outro, de acordo com as suas necessidades, com as suas opiniões e com as suas posições ideológicas, sempre pensando se aquela pessoa, né, fosse eu, como eu gostaria de ser tratado. E aí lembra que eu falei para vocês que os profissionais de enfermagem, quando fazem o que é direito deles fazer, é direito, é responsabilidade e é dever. Eles só cumprem o papel, eles não fazem nada além disso. Eles são considerados assim anjos, pessoas diferenciadas dentro do sistema, né? Porque a gente foi acostumado com tão pouco que quando chega alguém e executa com habilidade, né, com respeito e com atenção às suas funções enquanto profissional, essa pessoa se destaca de uma maneira positiva e, na minha opinião, muitas vezes até exacerbada, que as pessoas confundem, né? Acho que aquela pessoa está fazendo algo além das suas obrigações, quando, na verdade, tudo isso está descrito dentro do nosso código de ética, né? Isso norteia a nossa postura, nos forma enquanto profissional. No artigo 7, ele diz que é nosso dever ou nossa responsabilidade comunicar ao COREM e os órgãos competentes os fatos que infringam os dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício da minha profissão. Porque se eu não comunico o COREM, e aí no dia que o COREM vai fazer a gente chama de batida, mas não é uma batida. No dia que o COREM vai fazer uma fiscalização, né, vai todo mundo entrar como conivente, porque quem sabia, né, quem estava ali com aquela situação, não comunicou aos órgãos competentes, aos órgãos responsáveis. Vocês viram a situação daquela enfermeira que não administrou as doses, né, nas pessoas e ela guardava as doses, a de suspeita, né? Ela foi acusada disso. Que ela guardava as doses para administrar nos familiares. E aí, algumas pessoas percebiam, mas não tinham coragem de denunciar. E aí foi uma família lá, fez o vídeo e denunciou, né? Ela foi afastada do serviço e está sendo investigada. A priori, a suspeita seria essa, de que ela guardava as doses da vacina para administrar na família, né? Então, ali a gente já percebe um crime, primeiro, contra a dignidade humana, né? Segundo, contra a nossa profissão. Terceiro, contra os nossos princípios éticos. E quarto, contra os princípios legais da Constituição brasileira, né? Então, assim, tenho certeza que teve contato com o Código de Ética, até porque para se formar você precisa, né? Fez um juramento, e aí, quando a questão é sobrevivência, né, mostra a verdadeira face. Então, a gente tem que estar atento para esse tipo de coisa. Se a equipe, né, tinha conhecimento dessa situação e não a denunciou, ou não comunicou aos órgãos responsáveis, toda a equipe é conivente com o crime que a colega cometeu, tá? Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa para que a gente não seja penalizado pelo erro de outra pessoa. Principalmente quando a gente trabalha em equipe, tá? Quem estava de plantão na equipe, quem estava envolvido
né, direto ou indiretamente, é chamado a prestar esclarecimento. Isso é muito chato, gente. Muito chato mesmo, porque às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, né? E aí eu sempre falo para quem está na assistência, não troca plantão, não troca plantão. E se trocar plantão, troca com cautela, né? Aquele documento cautelado. Por quê? O nome que está na escala, o nome que o Corém vai chamar para prestar esclarecimento é o nome que estava na escala. Aí tava lá o Lucas de plantão, só que naquele dia era o aniversário da mãe do Lucas, ele não quis ir trabalhar não, ele trocou com a Agnes. Quem tava de plantão no dia era a Agnes. Mas lá em cima, lá no alto escalão, ninguém sabia que era a Agnes, porque na escala que tá pregada no mural, e a nossa escala é mensal, quem tava de plantão era o Lucas. Então é o Lucas que vai ser chamado para prestar esclarecimento. Aí daqui que o Lucas vai lá para dizer que ele não tá, falou assim, então cadê a cautela, Lucas? Cadê o documento de que você trocou o plantão com a Agnes? Aí às vezes a gente não faz, né, documento, a gente só troca verbal. Isso dá um problema sem tamanho. Prestar assistência de enfermagem sem fazer discriminação de qualquer natureza. Então vamos lá, você tá de plantão lá no PS, lá no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. Você está de plantão lá na sala do trauma e entrou uma pessoa e você só sabe que ela foi vítima de linchamento na rua. E aí você começa os cuidados de enfermagem. E aí você não sabe por que aquele cidadão foi linchado. E aí lá pelas tantas alguém chega e fala, né? Falou, olha, porque foi linchado porque estuprou uma criança de 10 anos. Para você, caro colega, ele é só um paciente que foi linchado e que precisa dos cuidados de enfermagem. O resto é o resto. Não podemos fazer juízo de valor. Na nossa cabeça é um paciente e acabou a confusão, acabou a conversa, tá bem? Então eu sempre brinco assim, falo, quanto menos a gente sabe, melhor, né? Ah, foi linchado, foi esfaqueado, levou um tiro, não sei o quê. Quanto menos você souber, melhor. Tá? Porque entra aquela questão, né, do nosso juízo de valor, dos princípios da ética, né, e principalmente da fundamentação teológica. E aí isso pode bugar a sua mente e de repente você começar a fazer juízo de valor e prestar uma assistência com uma qualidade ineficiente ou até mesmo prejudicada, de acordo com o erro que aquela pessoa cometeu perante as leis, né? Então é melhor que você saiba o mínimo possível sobre a situação ou o fato que levou o paciente a estar naquelas condições, tá bem? Você só procura saber as informações que vão nortear a sua assistência. O restante a gente deixa passar. No artigo 16, eu tenho que garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrente de movimentos reivindicatórios da categoria. Lembra que ontem a gente falou sobre os deveres, né? Ontem a gente falou sobre os direitos. Eu tenho o direito de participar de uma militância exigindo melhorias ou salariais ou contratuais para a categoria, mas eu não posso desassistir os meus pacientes, então tem que ficar 30% da capacidade geral do hospital funcionando, prestando a assistência dentro do que é estabelecido, né? E quando situações assim acontecem, a prioridade é medicação, né? Cuidados de enfermagem fica para depois, a prioridade é medicar os pacientes para que eles não sofram nenhum tipo de prejuízo físico e orgânico pela falta da assistência, né? Calma aí que alguém mandou uma mensagem aqui. Exatamente, Kleber. Nós não podemos fazer juízo de valor, tá? Independente do que ela tenha feito, ela tem o direito de receber assistência. Se você não está apto a executar, né, e essa aptidão pode ser física, mental, emocional, daí você passa a assistência para outro profissional, tá? É seu direito também. Agora, o que você não pode fazer é juízo de valor com aquela pessoa, tá bem? Por exemplo, antes, quando as mulheres iam ter filhos na maternidade, elas sofriam violência obstétrica, né? E essa violência era psicológica, moral e algumas vezes física. E aí surgiu uma lei
né, em que é colocado tudo isso. Então, hoje em dia, se você escuta aquele tipo de frase, como por exemplo, na hora de fazer não gritou, né, esse tipo de coisa, isso é considerado crime, né? Antes já era, só que não estava previsto na Constituição. Hoje já está previsto na Constituição e no nosso Código de Ética, né? Tem um nome essa lei, é encarado como a Lei da Violência Obstétrica. Então a gente tem que ter muito cuidado durante a prestação da assistência, né? Eu tenho uma professora que brinca, ela fala o seguinte, que na enfermagem você entra mudo e sai calado para suas questões pessoais, né? Lá você é enfermeiro e acabou a conversa. É difícil separar, mas a gente consegue. Então vamos lá. Quando ocorre a suspensão, né, das atividades, 30% fica funcionando. A prioridade é a medicação. Nós temos esse direito, mas nós também temos o dever de assistir. Exemplo, são 10 técnicos, 7 foi para paralisação. Os 3 vão ter que assistir todos os pacientes, sendo os pacientes dele ou não, tá? Quem fica no hospital fica prestando assistência total e integral a todos os pacientes da enfermaria. Sobrecarrega um pouquinho o sistema, gera um caos, uma confusão, mas no final dá tudo certo. No artigo 17, ele fala o seguinte, que nós devemos prestar adequadas informações à pessoa, à família e à coletividade a respeito dos seus direitos, dos riscos e dos benefícios e das intercorrências acerca da assistência de enfermagem, tá bem? Só que as pessoas confundiram isso aqui, os acompanhantes confundiram. Eles acham que eles têm, por ser acompanhante, eles têm que ficar no hospital ao lado do paciente em todas as situações, não querem sair do lado do paciente. Não pode, por exemplo, exames de imagem, acompanhante não pode entrar. O paciente passou por uma intercorrência, o acompanhante não pode ficar, ou seja, o paciente parou, fibrilou. A gente tira o acompanhante da sala, porque o acompanhante, ele vai, pelo quesito emoção, ele vai atrapalhar a assistência, então a gente tira da sala. Depois, quando a gente estabiliza o paciente, é que a gente chama o acompanhante e explica tudo o que aconteceu, né? Ou a pessoa responsável pelo paciente. Mas na hora da prestação da assistência, o acompanhante ele tem que ser tirado da sala, tá bem? E quem faz isso é a enfermagem. Alguém da enfermagem manda sair, manda a acompanhante sair da janela, tira, às vezes a gente tem que tirar a pessoa até do corredor, porque ela atrapalha de forma direta a prestação de assistência, principalmente quando o paciente é criança ou idoso. Né? Aí a pessoa fica nervosa e acaba gerando um caos e um tumulto na hora da assistência. Então, a gente tem que tirar essa pessoa de lá, ok? Ela tem o direito de saber e nós temos o dever de informar, mas não na hora da prestação de assistência, depois. Aqui, o artigo 5º, o artigo 15º, desculpa, ele disse que eu tenho que prestar assistência de enfermagem sem qualquer discriminação de qualquer natureza. Eu já falei sobre isso. Tá aqui, eu estou no 18 agora. Respeitar e conhecer a realização de ações que garantam o direito da pessoa ou do seu representante legal de tomar decisão sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar. Esse aqui é o princípio da autonomia, tá lá dentro da bioética, né? Então não é novidade pra gente. A gente que chegou nesse momento aqui dos nossos deveres, né? A gente já sabe, esse é o princípio da autonomia. Então, além de um direito do paciente, é um dever da enfermagem. O artigo 19º, ele fala que eu devo respeitar o pudor, a privacidade, a intimidade do ser humano em todo o seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte. É por isso que existe o biombo, tá bem? Tem algumas enfermarias que a parede frontal é de vidro. Lá no Santa Juliana, vocês já foram lá? Observaram que a parede frontal ela é de vidro? Ou seja, se eu coloco o biombo para proteger o paciente, né, na enfermaria, do paciente ao lado, eu tenho que me preocupar também com o vidro do outro lado. Né? Porque às vezes a gente passa no corredor e o paciente está lá todo exposto, a enfermagem dando banho, né? A enfermagem fazendo curativo, fazendo um procedimento invasivo, e a gente tendo acesso visual, né, a todo o corpo físico do paciente. Isso não pode existir. Então a gente fecha o biombo dos dois lados da cama,
Então, tenham atenção em relação a isso. Peçam para os acompanhantes saírem da sala. Exemplo, vocês estão lá na maternidade. A maioria dos acompanhantes são homens, né? Porque o paciente é mulher, a maioria do acompanhante é homem, porque é o marido, é o pai da criança, e tem que ficar por lá. Aí você vai trocar uma paciente, uma mulher, com mais. Ela está dividindo aquele apartamento com mais 4 pessoas, mais 4 mulheres. Você vai trocar essa mulher na frente daqueles 5 homens que não são companheiro dela? A gente tem que ter muito cuidado com isso, muita atenção. E tudo que a gente for fazer e tocar na pessoa, a gente tem que pedir permissão, né? Acriano é pudorento, ele não gosta de toque. Vocês já prestaram atenção? Nos outros estados as pessoas param na rua, se beijam, se abraçam. O acriano ele dá um tchau de longe. O acriano ele não gosta muito do toque. A gente tem uma cultura mais reservada, uma cultura mais indígena, né? Então a gente tem esse desconforto ao toque. E principalmente quando a gente está numa situação vulnerável. Então a gente tem que ter muito cuidado. Né? A gente presta atenção como é que é o comportamento do paciente e a gente vai falando para ele tudo que a gente precisa fazer. E coloca o biombo, tá? Principalmente quando o paciente estiver numa situação vulnerável. Outra coisa, o paciente morreu. Aí você está fazendo os cuidados pós-morte, colocando o algodão em todos os orifícios. Imagina aí, colocar algodão em todos os orifícios. E aí a família que acabou de perder aquele ente querido observando aquilo, vendo de alguma forma. Isso não é legal. O artigo 20º. É nosso dever colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, da família, da coletividade e no respeito dos direitos, dos riscos, dos benefícios e das intercorrências acerca do seu estado de saúde e do seu tratamento. Falei para vocês que a enfermagem não passa diagnóstico, mas é nosso dever escrever no prontuário todos os sinais e sintomas. Sinais é o que eu observo com meus olhinhos que é terrar de comer. Sintomas é o que o paciente me relata ou familiar, ok? Sinais e sintomas. Então, nós vamos contribuir, nós vamos aqui, está dentro, embasado no artigo 20 do nosso Código de Ética, se nós escrevermos, né? Aí lembra que nós falamos sobre imprudência, negligência, imperícia? Né? Quando a gente deixa de escrever no prontuário o que precisava ser escrito, a gente está cometendo uma infração, e a infração da negligência. A gente sabe o que tem que fazer, mas prefere não fazer. É uma omissão voluntária. No artigo 21, é meu dever, é minha responsabilidade proteger a pessoa, a família e a coletividade contra os danos decorrentes de imprudência, imperícia ou negligência por parte de qualquer membro da equipe, ok? E em situações em que eu não posso fazer muita coisa, eu tenho que denunciar no conselho, ok? Se eu estiver numa situação inferior, né, à posição da pessoa que está cometendo uma dessas infrações, eu tenho o dever de comunicar, né, aos órgãos responsáveis, no nosso caso, o COREM. No artigo 22, eu devo disponibilizar os meus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia, pandemia, catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais. Ou seja, os homens, quando atingem a idade dos 18 anos, eles se alistam no exército. Alguns são dispensados, né? E outros vão servir. Na enfermagem, quando a gente termina a nossa formação, a maioria vai tirar o COREM, então vai ficar lá. Nessa situação agora de pandemia, né, o que aconteceu? Houve um cadastramento. Igual é no exército, todo profissional de enfermagem com COREM foi convidado, né, se eu posso usar essa palavra, a se alistar e convidado a fazer os cursos do alistamento. Então, todos os profissionais da área da saúde foram obrigados, né, a fazer esses cursos. Todos nós que já trabalhamos na assistência temos os cursos, né, que era os cuidados de enfermagem paciente na UTI, cuidados de enfermagem com paciente com COVID, né, a ordem exata da paramentação e de desparamentação, né. E ficamos em casa aguardando a convocação. Né? E essa convocação é por e-mail, então nós temos o dever de todos os dias checar a nossa caixa de e-mail.
E não necessariamente você vai ser convocado ali para o INTO, não. Você pode ser chamado para Manaus, você pode ser chamado para Brasília. É cenário de guerra, e aí eles vão chamando os soldados combatentes, tá? Então aqui, ó, é nossa responsabilidade, é nosso dever. E aí, se você quiser fugir disso, é só desistir da carreira, né? No caso. Ah, eu não quero, não vou. É a mesma coisa do exército, né? E a gente já sabe. Se não for, tem penalização. E eu não posso pleitear vantagem, tá? Para ir, eu só vou se for para tal lugar. Eu só vou se eu tiver direito a isso, isso e isso. Não tem essa. É convocação, você se apresenta e faz o que tem que ser feito. No artigo 23, né, ele está dizendo o seguinte, que eu devo encaminhar a pessoa, a família e a coletividade aos serviços de defesa do cidadão nos termos da lei. Lembra que eu falei para vocês que a nossa sociedade ela tem uma dificuldade de entender o papel da enfermagem? Então, ela acredita que a enfermagem trabalha para a medicina e que a medicina ela pode chamar a atenção da enfermagem a qualquer hora, como se fosse aquele chefe bravo, né, que chega gritando e que chega para resolver, que a medicina resolve, que a enfermagem trabalha paralelo, né, é um trabalho paralelo, é um trabalho de obedecer às ordens, né, e aí quando os familiares ou o paciente tem alguma reclamação da enfermagem, ele quer fazer para o médico, não vai resolver, né. A gente tem que encaminhar essas pessoas para reclamação para os órgãos responsáveis. Então, assim, quem é que responde pela enfermagem? A gerência de enfermagem. Então, você encaminha essa pessoa para a gerência de enfermagem para que ela possa resolver o problema que ela tem para resolver, né? No artigo 24, ele diz que é meu dever respeitar o exercício da profissão, as normas relativas à prevenção do meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes as formas de poluição, de deteriorização que comprometam a saúde e a vida, né? É por isso que no hospital ele tem a coleta seletiva, né? Nós temos o lixo comum e nós temos o lixo infectante, que a maioria dos alunos tinha dificuldade com isso lá no laboratório, né? Não sabia o que era lixo comum e não sabia o que era lixo infectante. Se o lixo infectante for jogado no lixo comum, ele vai contaminar o meio ambiente. O lixo infectante, ele é segregado e é coletado por uma equipe especializada. As pessoas vêm todas paramentadas buscar aquele lixo e aquele lixo ele é encaminhado para um local diferenciado para não contaminar o lençol freático, para não contaminar o nosso solo, tá bem? E é responsabilidade da enfermagem saber segregar o lixo. É por isso que a gente tem uma disciplina, né? A disciplina da biossegurança, a gente aprende a segregar o lixo. A disciplina da higiene e profilaxia, segunda disciplina que a gente aprende também a segregar o lixo, né? Dividir, jogar o lixo no local exato. Isso é uma questão uma questão sanitária, né? No artigo 25, ele diz que é meu dever registrar no prontuário do paciente as informações que são inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. É dever da enfermagem, é responsabilidade da enfermagem fazer isso. Eu tenho que me responsabilizar pela minha falta cometida nas minhas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe. É aqui que o bicho pega, galera. Todo erro cometido por um profissional que está na sua equipe, você também é responsável. Lembra daquilo que eu falei para vocês? Que se você, técnico de enfermagem, erra sob supervisão do enfermeiro, os dois erraram. Né? Então, não aceite ser responsabilizado sozinho. Aqui, ó, é minha responsabilidade me responsabilizar pela falta cometida nas minhas atividades, seja individual ou em equipe, tá? Isso aqui não é novidade, não. No artigo 39, ele diz que eu tenho que participar das orientações sobre os benefícios, sobre os riscos, sobre as consequências decorrentes aos exames e outros procedimentos na condição de membro da equipe de saúde. Então, digamos que a minha paciente vai fazer um exame de... vamos lá, de colonoscopia.
tenho cuidado antes do exame, durante o exame e após o exame. Então, eu não sou obrigada a saber como é que funciona o exame. Não sou eu que faço, não é a enfermagem que faz, então eu não tenho obrigação de saber. Mas eu tenho a obrigação de saber quais são as complicações que aquele exame vai trazer para minha paciente, para que eu possa me prevenir, trabalhar em cima dessas possíveis complicações, né? Para que eu possa prestar uma assistência voltada para a necessidade do meu paciente. Aí aqui, ó, posicionar contra a falta cometida durante o exercício profissional, seja por imperícia, por imprudência ou por negligência, tá? É nossa responsabilidade. Prestar informações escrita e verbal completa, fidedigna, que seja necessária para assegurar a continuidade da assistência. O plantão acaba, minha gente. O plantão acaba e você vai embora e o paciente fica lá. O paciente é da rede. O teu colega que chegou depois, ele não tem obrigação de adivinhar o que foi que aconteceu. Para ele nortear as ações dele, para ele sistematizar a assistência, ele precisa ter o contato, né, mínimo do que aconteceu com aquele paciente durante o dia. E às vezes o paciente ele não tem condições de responder. Então essas informações têm que estar contidas no prontuário de maneira fidedigna. Lembra que o prontuário é um documento. Cumprir e fazer os preceitos éticos e legais da nossa profissão é um dever nosso. Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem os fatos que firam os preceitos do presente Código e da legislação do exercício da nossa profissão. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam a recusa, demissão do cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade profissional de cumprir o presente Código da legislação profissional. Exemplo, eu trabalhava no Hospital da Criança. Estava lá na assistência e tudo mais. Um belo dia eu resolvi sair. Fiz igual a Rita Lee. Um belo dia eu resolvi mudar. E aí, primeira coisa que eu tive que fazer antes de pedir demissão foi comunicar ao Corém de que eu não prestaria mais a minha assistência de enfermagem naquela instituição, né? Que eu estava saindo de lá. E aí, quando o Corém comunicado de maneira oficial, ele vai tirar o meu nome da pasta funcional de dentro daquela instituição, né? Então, se acontecer algum problema na instituição, quando eles puxarem na minha ficha técnica, eles sabem que eu já passei por lá, mas que agora eu estou fora da assistência daquela unidade, tá? Então, é nosso dever comunicar o Corém, antes de qualquer coisa. O artigo 51 diz que eu tenho que cumprir o prazo que foi estabelecido pelas determinações de convocação do Conselho Federal ou do Conselho Regional de Enfermagem. Voltando à questão da pandemia, eu fui convocada para estar em Manaus no dia 5 de fevereiro. Eu tenho que estar em Manaus no dia 5 de fevereiro. Né? Nós cumprimos leis e determinações judiciais, tá? E essas leis e determinações judiciais, elas vêm de cima, vêm lá do Conselho Federal. Então, a gente tem que cumprir. Se a gente não cumpre, a gente vai sofrer penalização, assim como tudo, né? Colaborar com a fiscalização do exercício profissional. Isso aqui é bem chatinho de fazer. Porque, além de você tomar conta do seu serviço, você tem que tomar conta do todo, né? É bem complicado de fazer. Mas é o que eu falei para vocês na aula de imprudência, né? Se você correr da imprudência, da negligência e da imperícia, você tá feito na área da saúde. Você não precisa se preocupar com mais nada. Se você conhece e domina esses 3 conceitos, a gente tira de letra o restante. Manter os meus dados cadastrais atualizados e regularizados, né? E as minhas obrigações financeiras com o Conselho Regional de Enfermagem. É anual, gente. Inclusive agora em janeiro chega, né? Um presentinho aí para quem tem Corém. É anual, então nós pagamos o Corém de maneira anual. Se nós não pagarmos o Corém todo ano, a gente está cometendo o exercício ilegal da profissão, porque nós não estamos habilitados a trabalhar, tá? E aí o boleto chega lá na sua casinha. Se o boleto não chegar na sua casa, você vai lá no Corém e busca, ou nos canais de autoatendimento, né? Como, por exemplo, internet, aplicativos e tudo mais. Para tirar a carteira, você paga uma taxa, né? E você paga proporcional à anuidade. Então, se você está tirando a sua carteira em janeiro, você vai pagar a anuidade total. Se você está tirando sua carteira em maio,
a anuidade já vai ser proporcional, né? Se você tirar lá em outubro, você paga bem pouquinho para tirar sua carteira. Eu aconselho você, aluno, tirar a carteira só quando tiver emprego em vista, porque uma vez que você tira, né, a carteira, se habilita no Corém, você começa a pagar anuidade. E aí é todo ano, tá? Todo ano. Então, antes de você conseguir um emprego, ou se você não tiver algo em mente, assim, o pessoal fala, ah, mas só contrata se tiver Corém. Gente, o Corém sai no mesmo dia. A carteira demora alguns dias para chegar, mas o número do Corém, que é o que te representa, sai no mesmo dia. Tá? Então, não precisa de confusão, não. É só ir lá no conselho. Vai lá no conselho, ver quais são os documentos necessários, são os documentos pessoais. Deixa os documentos pessoais já reservados numa pastinha assim, bem de fácil acesso. No dia que você conseguir algum emprego, alguma entrevista, alguma coisa que você necessite do Corém, você vai lá no Corém e tira a sua carteira no mesmo dia. Responsabilidade aqui, ó. Apor o número da categoria na inscrição do Conselho Regional de Enfermagem e assinatura quando o exercício da profissão. Então, eu tô lá com vocês numa unidade específica e eu assisti um paciente, né? Nós, enquanto equipe, assistimos um paciente. Eu tenho que fazer evolução de enfermagem e no final eu sou obrigada a colocar o meu nome e o número da minha inscrição. Tá bem? Nós trabalhamos com número. O Corém, dificilmente ele vai procurar pelo nome, ele procura pelo número. Ah, eu sou a enfermeira 580-455. Né? Tem muita enfermeira aqui em Rio Branco, e esse é um número de Rio Branco. E aí, quando acontece alguma coisa, eles vão procurar pelo número. Aí eles acham qual foi a enfermeira que prestou aquela assistência para aquele paciente, tá bem? Então, nós temos que fazer isso. Por mais que tenha sido a Sandra, né, que entrou em contato lá, foi a Sandra que prestou assistência para o paciente. Aí, no final, a Sandra é estagiária. Quem responde pela Sandra sou eu ou outro professor da instituição. E a gente vai lá e assina o nosso nome. Até que você possa ter Corém, né? Facilitar e incentivar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho das atividades e nas organizações da categoria. Artigo 70. Estimular, facilitar e promover o desenvolvimento das atividades de ensino, de pesquisa de extensão, devidamente aprovada nas instâncias deliberativas da instituição. Então, você trabalha lá no Hospital da Criança, você trabalha lá no Hospital do Câncer, você trabalha lá no Centro Cirúrgico. Tudo que é inerente à novidade clínica, novidade fisiológica, novidade científica, você precisa estar atento. E você tem tanto o direito, né, de participar das capacitações, como você tem o dever, né, de capacitar os novos que forem chegando. Então, assim, você passou no concurso e acabou de chegar, caiu de paraquedas lá no centro cirúrgico, não domina nada de centro cirúrgico. As pessoas que estão lá têm o dever de te capacitar, porque elas já tiveram as capacitações, né? Por isso que você tem o direito de passar 1 mês e meio, 45 dias ou 3 meses pegando a rotina do setor. No artigo 71, incentivar e criar condições para registrar informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Isso aqui é o SAI, a sistematização da assistência, tá? Geralmente quem faz é os enfermeiros. Registrar informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa. Depois vocês vão aprender a fazer uma evolução de enfermagem dentro desses princípios aqui, respeitando o artigo 72. O artigo 82, manter segredo sobre o fato sigiloso que tenha conhecimento em razão da atividade profissional. Tá? Isso aqui é um dever nosso, manter o sigilo. No inciso 1º, permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida. Ainda assim, nós temos o dever de manter em sigilo. Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário à prestação da assistência. O profissional de enfermagem intimado como testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar seu impedimento de revelar o segredo. Tá? Nós podemos, mesmo sendo convocados judicialmente, nós podemos
não revelar. E aí a gente coloca o nosso motivo. O quarto, né? O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada pelos pais ou responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto em casos em que possa acarretar danos e riscos ao mesmo, né? Por exemplo, eu fiquei um tempo atendendo na sala de consultório de enfermagem, né? Numa unidade aqui em Rio Branco. E lá ia muito adolescente. Pedia anticoncepcional, pedia para fazer o PCCU, né? E eu fazia. E aí, quando saíam de lá, todo mundo queria saber, e aí, o que a fulaninha queria? Porque era uma unidade de bairro, né? Então, assim, a recepcionista conhecia, não sei quem conhecia, e eu tinha que sair pela tangente toda hora, porque eu não podia revelar o que aquela adolescente foi fazer lá na minha sala, né? Porque aqui, ó, é minha responsabilidade, é meu dever manter o sigilo, tá bem? Mesmo se a mãe da criança fosse lá me pedir, eu não ia, porque e nada estava colocando em risco a vida daquela menina, né? Ou daquele menino em questão. E às vezes eles só queriam orientações. A consulta girava em torno de orientação, né? Um tipo de orientação que ele não tinha condições ou que ele não tinha coragem de procurar em casa. Responsabilidades ainda e deveres, né? Eu devo me atentar às normas vigentes para a pesquisa que envolve seres humanos, né? Segundo a especificidade da investigação. Então, tudo que envolve seres humanos, a gente, enquanto enfermagem, tem que estar atento. Por exemplo, agora, a gente tem que estar atento nas pesquisas científicas que envolvem a vacina. Tudo está girando em torno da vacina. Por quê? Porque envolve seres humanos na pesquisa, né? Então a gente tem que estar atento ali, mas isso é mais para os profissionais que já estão na assistência. A gente tem que estar atento a todas as etapas da padronização da vacina, tá? Assim como qualquer outra coisa que envolva seres humanos. O artigo 90. É minha responsabilidade interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo à integridade da pessoa, tá? Quando representar risco de morte, porque risco de vida me deixa nervosa. A pessoa fala assim, tá correndo risco de vida. Risco de viver muito tempo, o que é? É risco de morte, tá correndo risco de morrer, tá? Correr risco de viver é bom. Respeitar os princípios da honestidade, da fidelidade, bem como os direitos autorais no processo da pesquisa, especialmente na divulgação dos seus resultados, tá? A gente tem um dever de estar atento a isso aqui. Disponibilizar os resultados da pesquisa à comunidade científica e à sociedade em geral. Publicar, né? Tudo que eu encontro de novo, de facilidade, que tenha fundamentação científica, eu tenho o dever de publicar, porque isso ajuda muita gente. Promover a defesa e o respeito aos princípios éticos e legais da profissão no ensino, na pesquisa, na produção técnico-científica, tá? Todo profissional da área da saúde é um educador. Antes você fazia enfermagem bacharelado ou enfermagem licenciatura. Licenciatura era para dar aula, bacharelado era para trabalhar na assistência direta. Hoje em dia é um curso só. Você é bacharel em enfermagem, né? Porque automaticamente você é um educador. No artigo 105, ele diz que é meu dever resguardar os princípios da honestidade, da veracidade, da fidedignidade do conteúdo e da forma que foi publicado, tá? E zelar pelos preceitos éticos e legais da profissão nas diferentes formas de divulgação. Ontem eu falei sobre isso, né? Nós temos o direito de publicar o que nós podemos oferecer enquanto profissional. Mas nós não temos o direito de publicar os resultados dos nossos pacientes, né? Vocês sabem que eu tenho uma página no Instagram em que eu oferto alguns serviços voltados para a medicina integrativa. E eu não sei se vocês já notaram, mas lá não tem antes e depois, né? Não posso colocar. Não é legal para o meu paciente eu fazer isso. Não é legal também eu colocar lá os resultados que eu encontrei. E quando eu falo não é legal, eu estou falando de legalidade, tá? A gente não pode fazer isso. Professora, mas tem um monte de gente que faz. Tem um monte de gente que faz, mas se o conselho deles não se importa, quem sou eu para me importar, né? Agora eu me importo com o meu Corém, então eu faço tudo que está lá dentro do meu código de ética.
Agora sim, professora, mas eu fiz um procedimento e eu gostei, eu quero postar na minha página. Você posta na sua página, me marca e eu posso repostar na minha, ok? Ou então, se eu tiver autorização do paciente, eu posso publicar, mas aí eu tenho que marcar o paciente nessa publicação, tá? Para que ele tenha acesso a tudo que envolve o nome dele, né? E as partes do corpo dele ou da patologia que ele tinha e que ele quer aqui, ó, dizer para mais pessoas que aquilo funciona, tá bem? Então, cuidado quando vocês tiverem nas mídias sociais de vocês, o que vocês vão colocar a respeito dos pacientes, tá? E a respeito de vocês também.